Vamos lá, pessoal, resolver finalmente essas 10 questões que a gente utilizou na aula passada. Vamos para a primeira. Quanto é 15% de 890? 15% de, a gente escreve 15%, no lugar do D a gente põe um sinal de vezes. 15 vezes 890. Quanto dá isso? Posso cortar esse zero com esse. Então, a resposta vai ser 15 vezes 89, e aí eu vou dividir isso por 10. Vamos à calculadora? 15 vezes 89 deu 1.335 dividido por 10. Ora, a vírgula anda uma casa, porque aqui tem um zero, a resposta vai ser 133,50. Essa é fácil. Vamos para a segunda? Quantos por cento representa 19 em 25? Bom, 19 em 25. Então eu sei que 25 vezes um determinado percentual vai ser igual a 19. Se eu quero descobrir esse percentual, é só eu pegar o 25 que está aqui desse lado multiplicando e passá-lo para lá dividindo. Portanto, o percentual que eu procuro é igual a 19 dividido por 25. Vamos de novo à calculadora. 19 por 25, 0,76. E essa é a resposta. Posso transformar isso em percentual? Posso. Como? Simplesmente eu considero que essas duas primeiras casas é exatamente o percentual que eu procuro, que vai ser igual a 76%. Muito bem. Terceira. Se 4% de um número é 15, 4% de eu troco por vezes. De quem? De um número. N é igual a quanto? A 15. E aí ele pergunta, quanto é 20% desse número? Primeiro eu preciso descobrir quanto é esse número. O 100 está dividindo, passa para lá, multiplicando. O 4 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então o número que eu procuro vai ser igual ao 15 vezes o 100 dividido por 4. Ora, eu posso simplificar embaixo e em cima. 4 por 4 dá 1, 100 por 4 dá 25. Portanto, o número do qual a gente está falando vai ser igual a 15 vezes 25. Vamos à calculadora. 15 vezes 25 deu 375. Então, o número que eu quero é 375. Mas qual é a pergunta? É quanto é 20% desse número? De novo, 20% de. Agora eu sei qual é o número. Qual é o número? 375. Posso cortar esse zero com esse, e aí a resposta vai ser 375 vezes 2 dividido por 10. Calculadora. 375 vezes 2 dividido por 10, que é igual a 75. Portanto, 20% daquele número que eu procurava é o número 75. Quarta. Do meu salário de R$ 1.200, bom, o salário era quanto? 1.200. Tive um desconto de quanto? R$ 240. Esse desconto equivale a quanto? De novo, eu sei quanto é meu salário. E sei que se eu calcular um certo percentual, ou seja, algum percentual do meu salário vezes o meu salário, vai ser igual a 240. Quanto é o meu salário? 1.200 vezes aquele percentual é igual a 240. De novo, para deixar o percentual sozinho, o 1.200 que está aqui multiplicando, passa para lá, dividindo. Ou seja,
esse percentual que eu estou buscando vai ser 240 dividido por 1.200. Posso até simplificar. Corta esse zero com esse. Se eu dividir em cima por 2, em cima vai dar 12. Se eu dividir embaixo por 12, embaixo vai dar 10. Então, vai ser 12 dividido por 10. É isso? Não, vai ser 2 dividido por 10, que vai ser igual a quanto? 1 dividido por 5. Sim ou não? Que é igual a quanto? 20%. Também não é difícil. Vamos para a quinta. Dos bombons que estavam na minha gaveta, dos 28 bombons que estavam na minha gaveta, comi 75%. Quantos bombons ainda restam? Bom, se eu tinha um total de 28 bombons e comer 25% desses bombons, o D eu troco por vezes 75%. Essa vai ser a quantidade de bombons que eu comi. Então, vamos à calculadora. 28, Enter, 75 vezes 100 dividido por 100, deu 21 bombons. É isso que eu quero saber? Não. Eu sei que eu tinha 28 bombons total. Eu sei que eu comi 21 bombons. E o que eu quero saber é quantos sobraram. Conta de menos. 7 bombons. Mais fácil ainda. Vamos para a sexta? Comprei um frango congelado que pesava 2,4 quilos. Após o descongelamento e ter escorrido toda a água, o frango passou a pesar 1,44. Então, antes, o frango pesava 2,4. Depois de descongelar, esse mesmo frango pesava 1,44 quilogramas. Bom, o que eu quero saber? Enquanto eu fui lesado em quantos por cento eu fui lesado em quantos por cento do peso por ter levado gelo a preço de frango? Ora, qual é a diferença aqui? 2,4 dividido por 1,44. Esse é o valor da água que eu paguei ao preço do frango. 2,4 menos 1,44, na verdade, 0,96 quilos. Se eu multiplicar por 1.000, vai dar quanto? 960 gramas. Vai ser o tanto que eu fui lesado. Mas vamos esquecer esse número por enquanto aqui. Vamos pegar aquele lá. Eu não quero saber o quanto eu fui lesado. Eu não fui lesado em 0,96 sobre 2,4. Portanto, o que eu sei? Que 2,4, vezes um determinado percentual é igual a quanto? 0,96. Se eu quero saber o percentual, os 2,4 que está multiplicando passa para lá, dividindo. Então, o percentual que eu estou buscando vai ser igual a 0,96 dividido por quanto? Por 2,4. Que vai ser igual a quanto? Vamos à calculadora. 0,96 dividido por 2,4. E eu cheguei à resposta que eu fui lesado em 0,40. Se eu pegar as duas primeiras casas, eu vou dizer que eu fui lesado em 40%. Sim ou não? Simples assim. Vamos para a sétima? Tempos atrás, o rolo de papel higiênico possuía por décadas 40 metros. Passou a possuir apenas 30. Como o preço do rolo não sofreu alteração, tal artimanha procurou de fato um aumento de quantos por cento no preço do metro do papel. Então, olha só, pessoal. Antes tinha 40 metros. Agora, hoje, ele tem 30 metros. Então, notem que eu perdi 10 metros de papel.
Esses 10 metros de papel, o preço desses 10 metros de papel estão aqui. Então eu tenho que calcular quanto isso representa para saber o quanto foi o aumento. Ora, simples, eu sei que 40 vezes um determinado percentual vai ser igual a 10. Portanto, o percentual que eu procuro vai ser igual a 10 dividido por quanto? Por 40. Ou seja, 1/4. Que na verdade pode ser escrito como 1 entre 4 divide 0,25. Ou seja, de quanto foi o aumento? Eu pego as duas primeiras casas e descubro que foi de 25%. Sim ou não, pessoal? Vamos para a 8ª. Ana tem 20 anos. Idade. Ana tem 20 anos. Morou durante 5 anos nos Estados Unidos. 5 anos nos Estados Unidos. Morou mais 4 anos na Austrália. E o restante, ela passou aonde? No Brasil. Quanto tempo da vida dela ela passou no Brasil? Bom, se ela tem 20 anos, passou 5 com 4, 9, 9 para 20, 11 anos no Brasil. E ele quer saber o percentual deste número de anos sobre esse total. Ou seja, 20 anos que ela tem vezes um determinado percentual é igual aos 11 anos que ela passou no Brasil. Se eu quero saber esse percentual, eu tenho que deixar ele sozinho, o 20 está multiplicando, passa dividindo. Então esse percentual vai ser igual a 11 dividido por 20. Vamos à calculadora, 11 entre 20 divide, deu 55. 0,55, que se eu pegar as duas primeiras casas, eu vou saber logo que trata-se de 55%. Essa é a 8ª, vamos à 9ª. Opa, eu pulei. Essa aqui, na verdade, é a 9ª. E agora nós vamos fazer a 8ª que eu pulei. No dia 1º desse mês, dia 1º, um produto estava sendo vendido por R$400. O preço desse produto no dia 1º era R$400. No dia 10, esse produto sofreu uma redução de 50%. No dia 10, ele passou a valer 50% a menos, portanto, a metade, portanto, R$200. Para quem tem dúvida, 400 vezes 50%, corta, 4 vezes 5, 20, passou. Olha só, pessoal, ele teve uma redução de R$200 sobre 400, portanto, o novo preço vai ser 200. Mas aí o que aconteceu? No dia 20, esse produto que agora o preço era 200, teve um aumento de 50%, então ele teve mais 50% de quanto? Dos próprios 200. Ora, 50% de 200 é a mesma coisa que 50% vezes 200. Ou seja, vai ser a metade, tá na cara, mas vamos lá. Corta. 5 vezes 2, 10, 100. Então, olha só, ele teve um aumento de 100, mas quanto era o preço? 200. Com mais 100, o novo preço agora é quanto? 300. Qual era o preço no dia 1º? 400. Depois de ter caído o preço pela metade, esse preço foi no dia 10 para 200. E por último, no dia 20, o produto que agora custava 200 passou a ser quanto? Ele teve 50% de aumento, ou seja, dos 200 ele teve mais metade, logo 300. E esses são os preços no dia 1º, no dia 10 e no dia 20. A 10ª e última questão, que a gente até resolveu em sala e gerou uma certa polêmica, mas seguindo a sugestão que foi dada, vamos atribuir o salário a quem é quem.
Então vamos lá. Eu tenho uma garota chamada Fernanda e tem um cara chamado Paulo. Eu não sei quanto o Paulo ganha, mas sei que a Fernanda ganha 10% a mais do que o Paulo. Então a Fernanda, em relação ao Paulo, ganha 10% a mais. Bom, qual é o salário da Fernanda? Como é que eu vou descobrir isso se eu não sei? Simples, eu vou dizer que o salário do Paulo era 100. Se o Paulo ganhava 100, a Fernanda ganha quanto? Vai ser 100 mais 10%. 10% de quanto? De 100. Ora, 100 mais 10% de 100, não é isso? Corta, vai ser 10. Então, isso aqui dá 10. Com mais 10, que é o salário do Paulo, o novo salário, ou o salário da Fernanda, é de quanto? 100 mais 10, 110 reais. Ou seja, se o Paulo ganha 100 e ela ganha 10% a mais, ela ganha 10 em 100. Então, ela ganha 110. Só que aí ela teve um aumento de quanto foi? De 20%. Então, a Fernanda agora teve mais 20% de aumento. 20% de quanto? Do salário dela ou do Paulo? Dela. O aumento é sobre o salário dela. Então, vezes quanto? 110. Se eu fizer essa conta, corto esse zero com esse com esse, vai ser 2 vezes 11, isso daqui, portanto, vai dar 22, que somado ao salário que ela já tinha, deu quanto? 132. Se o Paulo ganhava 100, e ela, depois do aumento, a Fernanda, passou a ganhar 132, ela ganhava mais 32 sobre o salário do Paulo. 32 em 100, ou seja, 32%. Simples assim, molezinha total. Gostaria que vocês tentassem resolver esses exercícios e, se tiverem dúvida, vejam esse vídeo e entendam como eu fiz. Se a dúvida persistir, entre em contato comigo e a gente tenta fazer de uma forma diferente até que vocês entendam. Obrigado a todos, boa noite, bom fim de semana e bons estudos.